aqui para o mundo evangélico, para o nosso mundo, o mundo cristão, nós também temos um grupo de risco. Aí você vai me perguntar, irmão, mas que grupo de risco é isso? Eu nunca ouvi falar. Pois você vai ouvir falar agora. É o grupo de risco do esfriamento espiritual. Pessoas que estão aí em meio à quarentena e estão deixando aos poucos a casa de Deus. Esse grupo de risco também é perigoso, irmãos. Isso é perigoso para que aconteça. E o que vem a ser um esfriamento espiritual, irmãos? É a perda da paixão pelo Evangelho, irmãos. Aquele primeiro amor vai se distanciando da gente, nós vamos se distanciando de Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que a gente não entre nesse grupo de risco. Para que os evangélicos tomem muito cuidado, para que a gente venha, irmãos, a voltar, quando os trabalhos da igreja voltar como nós estávamos antes, e quiçá ainda mais forte do que estávamos antes. Irmãos, existem alguns sintomas para esse grupo de risco. Eu vou falar alguns aqui, e como diz a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Eu não estou apontando dedos, eu estou falando aquilo que Deus colocou ao meu coração. Sintomas, irmãos. Você tem jejuado por alguém da igreja, pela sua família, pelos seus filhos, pela vitória da igreja? Você tem jejuado? Você colocou algum propósito de jejum em meio a essa quarentena? Tem feito isso, irmãos? Ou está fazendo como todos estão falando que está fazendo, comendo tudo que aparece pela frente? Pois é, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Um dos sintomas, irmãos, é a falta de jejum. Você tem entoado louvores, irmãos, quando você está na sua casa? As irmãs têm um bom exemplo aqui, que elas têm um ensaio. Eu fico imaginando, eu não participo do ensaio das irmãs, mas eu imagino que seja dessa forma. No dia seguinte, após o ensaio, aquele hino que foi ensaiado, no dia seguinte você fica cantarolando, ele louvando ao Senhor aquele hino todo o tempo em casa, sempre está lembrando do hino. Olha, esse é o hino que nós vamos cantar na ceia do Senhor, nós vamos entoar esse louvor na ceia do Senhor, vai ser maravilhoso. Então, irmãos, você está deixando de louvar ao Senhor, ainda que não seja aqui na igreja, esse também é um sintoma. Por um acaso, irmão, num domingo, 9 horas da manhã, você acordou com aquela vontade de participar de uma escola bíblica? Se você não acordou, irmão, se você não teve essa vontade, é um dos sintomas também. Sabe aquela pessoa que pega a revista, ainda que seja sozinho, faz um culto de escola bíblica em casa? Se você não está fazendo isso, não está tendo a vontade, irmãos, é um dos sintomas desse distanciamento. E agora, irmãos, um tão importante quanto, você está deixando algum tempo em meio a essa quarentena para ler a Bíblia, para meditar na palavra do Senhor? Eu ouvi relatos aí de pessoa que nem sabe onde está a Bíblia depois da quarentena. A pessoa nem sabe mais onde deixou a Bíblia. Isso é preocupante, meus irmãos. Você tem ouvido e assistido os cultos online? Irmão, tem um pessoal de Deus trabalhando aqui, tem um pessoal que fica ali filmando, tem um pessoal que fica ali preocupado se está sendo transmitido e tudo mais. E você tem deixado um tempinho para assistir esses cultos, ainda que não seja ao vivo, mas assistir depois, deixar um tempinho para que você escute os louvores aqui entoados, para que você ore junto com as orações aqui, para que você escute a palavra do Senhor, é um sintoma também, irmãos. E um importantíssimo, irmãos, você tem orado na mesma quantidade e intensidade que você orava antes da quarentena? Se diminuiu a quantidade, diminuiu a intensidade, irmãos, é mais um sintoma. Irmão, por que você está falando tudo isso? Por que você inventou esse nome do grupo de risco de esfriamento espiritual? Eu quero passar uma mensagem para a igreja, irmãos, uma mensagem que muito preocupa. Quando você tem um esfriamento espiritual, você corre o grande risco de ficar num grupo intermediário. Você está quente, e aí você vai para um grupo chamado morno. E ficar no grupo morno, irmãos, é preocupante e perigoso. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, olha o que vai falar do morno. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse esfriamento espiritual. A partir do dia 15 agora, os trabalhos